Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Tô aqui trabalhando, né, para fazer vídeos mais complexos para o Sobre Vasco, mas hoje, até para não deixar o canal aí sem nada, eu resolvi responder uma questão rapidinha sobre uma dúvida que muitos de vocês me perguntam, né? Pode ser que para alguns isso seja bem claro, mas pelo que eu recebo aí nos comentários, muita gente não sabe, não entende exatamente o que é a turma do quiosque, da qual tanto se fala, né, da qual tanto se falou aí esse ano. Então, vou aqui tentar esclarecer para vocês aí que não sabem. A turma do quiosque, ela nada mais é do que um grupo de vascaínos que se encontram e conversam sobre Vasco. Sabe? Que nem tantos grupos de WhatsApp aí, que nem o grupo do Vasco no Telegram, o grupo dos apoiadores do Sobre Vasco no WhatsApp, a caixa de comentários aqui. A gente não tem um monte de vascaínos se reunindo e conversando e falando sobre o Vasco? Pois é, a turma do quiosque, ela também é isso, né? Com dois grandes diferenciais. O primeiro é que tem muita gente lá na turma do quiosque que tem acesso direto ao Alexandre Campelo, né? É amigo pessoal, conversa com ele todos os dias, tem acesso à sala dele na presidência, né? É o caso lá do Zé Colmeia, é o caso também do Marcelinho, aquele ex-levantador de vôlei, sabe? Chegou a jogar na seleção brasileira. Esse é um grande diferencial deles. E o outro é que eles também têm acesso a empresários, a empresas intermediadoras, para poder justamente fazer esse meio campo entre o clube e os jogadores. Então, que nem a gente fica discutindo aqui no WhatsApp, pô, o Vasco tinha que emprestar o Rafael Galhardo, pô, o Vasco tinha que contratar o fulaninho de tal que está se destacando lá no Arsenal de Sarandi da Argentina. A gente não vive com esses papos o tempo todo? Eles também ficam com essa conversa. Com a diferença de que eles podem, por um lado, chegar no empresário dos jogadores e falar, cara, eu acho que eu consigo um esquema para você no Vasco, e chegar lá no Vasco, no Alexandre Campelo, e falar pro Campelo, ô Campelo, eu acho que você pode trazer esse jogador aqui, eu já tenho um contato, já posso fazer o meu campo para você. E aí eu vejo muita gente criticando, isso é amadorismo, isso é falta de profissionalismo. Eu, sinceramente, acho, profissional não é, né? Um cara ali que nem amador, dando palpite na direção, realmente não é uma coisa profissional. Mas eu acho que é algo que acontece em todos os clubes. Sinceramente, eu acho difícil de acreditar que em Flamengo, que em Botafogo, ou mesmo saindo do Rio de Janeiro, num Corinthians, num Cruzeiro da vida, só quem cuide de contratação, só quem cuide da gestão do clube, sejam os profissionais, que eles não ouçam em nenhum momento sócios, torcedores, sabe? O pessoal mais influente no clube ali, amador, que com certeza fica soprando no ouvido deles. Então, acho assim, para generalizar, todo clube grande no Brasil, até os pequenos, vai ter a sua turma do quiosque ali, falando e influenciando as diretorias. Não vejo, sinceramente, isso como algo negativo na gestão do Vasco, né, que não estão querendo imputar. Aí você pode perguntar, Felipe, se isso é algo tão comum, tão normal nos clubes, por que ficou tão falado esse ano na turma do quiosque? Pois é, novamente, vários fatores fizeram a turma do quiosque cair na boca da galera, né? Vamos dizer assim. O primeiro deles é o Euriquinho, né? O Eurico Miranda, que depois que saiu ali da vice-presidência de futebol e que sua chapa perdeu o comando do clube, ele virou tuiteiro de plantão, né? Não sai do Twitter, virou ali, que nem muitos dizem, o melhor setorista do Vasco é o Euriquinho, que fica dando furo atrás de furo de reportagem. Ele que começou com essa história lá no início do ano, né? Chamando esse pessoal da turma do quiosque de forma até pejorativa. Pois é, o Euriquinho, que hoje em dia defende até a turma do quiosque, ele inventou esse termo justamente para dar uma carga pejorativa para esse grupo de torcedores que na época devia estar fazendo alguma coisa contra a qual ele não concordava, né? Devia estar ali fazendo sugestões que iam contra os interesses pessoais do Eurico, do Euriquinho, não sei, da turma do Identidade Vasco, não sei. Ele claramente criticava essa turma do quiosque, inventou esse termo turma do quiosque para justamente menosprezar os caras. O discurso dele era justamente nesse sentido, né? O Campelo se diz tão profissional, mas fica escutando a turma do quiosque na hora de decidir isso ou aquilo. A administração do Campelo diz que prima pelo profissionalismo, mas a turma do quiosque é que está indicando o jogador para o clube. Era nesse sentido de deboche que ele cunhou esse termo aí de turma do quiosque. Só que aí, no meio do ano, foi acontecer ali um incidente que foi mudar meio que o rumo dessa história e que foi o que fez bombar mesmo
a turma do quiosque, que foi o fato de que um dos representantes dessa galera aí, o Matheus Braga, que é o ex-marido da Fernanda Gentili, aquela apresentadora de televisão, ele também é sócio de uma agência aí que intermedia, né, contratos de futebol, e foi ele que fez a ponte, que indicou e fez tudo para o Vasco trazer o Maxi Lopes e o Leandro Castan para o Vasco. Só a principal e a segunda principal contratação do Vasco no ano. Foram indicações aí, foi intermediado por esse Matheus Braga. A partir daí, a turma do quiosque começou a ganhar reverência nas redes sociais, né? Pô, esses caras são bons. O próprio Euriquinho começou a mudar de discurso, né? Na Copa do Mundo ele começou, a turma do quiosque tá melhorando, os caras estão vindo com uma coisa boa. Aí veio o Maxi Lopes, veio o Leandro Castan, o sucesso deles foi tudo aí que a gente viu na temporada, e o próprio Euriquinho já mudou de discurso, agora ele fica com papo de, tem que deixar a turma do quiosque trabalhar, se o Campelo deixar a turma do quiosque trabalhar, vai dar certo. Acabou, ele começou criticando e inventou o termo para debochar, hoje em dia virou um apoiador da turma do quiosque, né? E com a fama e com toda a moral que o pessoal ganhou por ter influenciado nessa contratação do Maxi Lopes e do Leandro Castan, os próprios integrantes da turma do quiosque começaram a ficar convencidos, né? O principal deles lá, o Zé Colmeia, que adotou o nome para si, fica falando, nós, a turma do quiosque é isso, é aquilo, e realmente aí vira até uma coisa meio grotesca, o jeito que ele fala, as expressões que ele usa, né? Enfim, é uma coisa meio grotesca assim, que acaba até queimando um pouco o filme do grupo todo, eu diria. Mas enfim, a turma do quiosque é isso, é um bando de torcedores tentando ajudar o clube, que nem todos nós gostaríamos, né? Eu com o meu canal aqui, dou minhas dicas, dou minhas opiniões. Eu sei que acaba sendo mais uma conversa entre nós torcedores, mas se alguém lá na diretoria do Vasco estiver assistindo e seguir os meus conselhos, eu ficaria muito feliz, né? Quem não ficaria feliz de estar sendo ouvido pela diretoria do Vasco e, consequentemente, ver a diretoria do Vasco fazendo o que você acha que é certo para o clube? Eu acho que todo mundo ficaria feliz e eu acho que esse é o motivo de alegria do pessoal da turma do quiosque. Eu não vejo essa influência deles na diretoria como algo necessariamente negativo, não, no sentido de que acho que é meio inevitável, né? Não tem como você estar dirigindo um clube do tamanho do Vasco, se você é presidente do Vasco, se você é vice-presidente do Vasco, com certeza você é vascaíno, tem muitos amigos vascaínos, esses amigos vascaínos vão ficar soprando no seu ouvido e aí você vai fazer o quê? Eu ouviria. Se for uma ideia ruim, você descarta, finge que não ouve, fala legal, pode ser. Se for uma ideia boa, você abraça. Novamente, pegando o exemplo aqui do Sobre Vasco. Muita gente dá opinião sobre o que o Sobre Vasco devia fazer ou não devia fazer para ficar melhor. Muitas ideias são ruins, eu do princípio já descarto porque sei que não faz sentido. Mas muitas melhorias que vieram do canal vieram através de dicas que vocês deram nos comentários aí. Se eu fosse me fechar as dicas do público, porque não é uma dica de um especialista do YouTube, porque não é uma dica de um especialista do meio audiovisual, então não vou ouvir, eu teria perdido a oportunidade de fazer o canal melhorar. Então eu acho que a mesma coisa serve para a direção do Vasco. Não tem que fechar os ouvidos para a torcida e nem para um torcedor ou outro especial que tem acesso ao clube porque é amigo do presidente ou esse. Não tem. Não pode ouvir indiscriminadamente, sem nenhum juízo de valor, considerar a opinião só porque o cara deu, nada disso. Mas ouvir o que a pessoa tem para falar, pensar, refletir e, se fizer sentido, apoiar, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a gente viu aí esse ano como fez sentido, porque o Maxi Lopes e o Leandro Castan só chegaram no Vasco porque estava lá esses torcedores aí amadores ajudando, né, a diretoria profissional do Vasco. Não vejo nenhum mal nisso. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a turma do quiosque. Quem conhece já a história aí, se tem algo para acrescentar ou para corrigir, fica livre para fazer isso aí nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal. A gente está preparando muita coisa boa aí para esse ano ainda. Então fiquem ligados, a gente vai se falando.